Você aprendeu aqui no canal que a Terra, na verdade, é um ambiente controlado. A Terra tem exatamente esse jeito aí que está na tela, né? Eu não vou usar aquelas palavras que não pode para o algoritmo, mas ela tem exatamente esse jeito que está aí na tela. É como se fosse uma plataforma, sabe? Muito grande, com várias terras. É um mundo muito vasto, é um mundo habitado por muitas espécies humanoides e animais. Essa é a cosmologia suméria real, não a cosmologia suméria do Zecharia Sitchin, né? Que fez a teoria dele toda em cima da cosmologia da NASA. É uma boleta aerocêntrica lá que fica rodando, os sumérios, que fica orbitando o Sol. Os sumérios nunca imaginariam uma idiotice dessa. Em verdade, o formato da Terra seria mais ou menos como uma grande pedra. E um ambiente controlado. Essa pedra que está no meio das águas, ela é um ambiente controlado. Tá? Todos os povos antigos acreditavam mais ou menos nisso que eu estou falando. Uma terra plataforma, numa terra que era uma grande pedra. E para você entender isso, você tem que se desligar da cosmologia da NASA para você entender a cosmologia suméria e as mitologias antigas, para pensar com a cabeça dos antigos. A cosmologia suméria é um pouquinho diferente de outras cosmologias, porque o céu, o reino celestial, ele também está envolto em água, né? O que não mostra a mitologia védica, por exemplo. A primeira classe lá em cima, né, é o reino celestial, de onde vêm os extraterrestres. Esse é o local, realmente, de onde vêm os extraterrestres. Os extraterrestres não vêm de exoplanetas, não vêm de Marte, não vêm de Vênus, não vêm de estrelas a bilhões de anos-luz. Isso daí não existe, né? O que existe são os seres que vêm do reino celestial, conforme eu já falei nas outras lives, e a forma que eles vinham aqui é através de uma ponte, de uma montanha, de uma escada, de um poste, que na verdade é um fenômeno eletromagnético. Uma representação também interessante, né? O que mostra que foi feito ali no século XVI, eles inverteram, né? Nós temos a Terra rocha, uma Terra plataforma e um universo em formato de um globo. Eles inverteram isso, porque a inversão é uma espécie de magia. Na cosmologia antiga, aqui nós estamos vendo a cosmologia grega, por exemplo, a Terra realmente é uma plataforma também, uma espécie de grande pedra e tal, que vai afunilando. Nós temos o céu com o Sol e a Lua muito próximo, e ascendendo a isso, você vai para o reino celestial, que aqui é o topo do Monte Olimpo. Lembra que eu falei para vocês? Monte, o poste, a árvore. E na Grécia não era diferente. Quando eles mostram o Monte Olimpo como sendo uma montanha aqui na Terra, é mentira. O Monte Olimpo é como o Monte Meru. E os deuses estão ali no topo do Monte Olimpo, onde é o reino celestial. Você não consegue subir o Monte Olimpo. Você não consegue subir, escalar o Monte Meru até o topo. Mesmo porque eles não se tratam de montanhas físicas. E também temos aí o reino intraterreno. Aqui é mais ou menos igual a descrição da Bíblia, mais ou menos igual com a descrição que nós vamos ter na Mesopotâmia em certa época, mais ou menos igual com a descrição egípcia, eu já mostrei em outra live. Então nós temos uma terra que é realmente uma plataforma, que foi assim, notoriamente foi cavada, como diz nas tábuas mesopotâmicas escritas em cuneiforme, cavada pelos Igigi, vocês podem perceber aí. Tem o mundo inferior, o intramundo, tem um firmamento ali no céu, onde tem uma barreira, tem o oceano, o mar primordial, porque eles abriram as águas para fazer essa plataforma. Acima do oceano está o reino de Deus, reino celestial, reino dos Elohim. Para você entender, você tem que esquecer a cosmologia da NASA. Você não vai entender. Enquanto você não entender, você não vai entender nada. Você vai ficar fazendo que nem o Zecharia Sitchin, que nem o Erich von Däniken, que descobriram coisas importantes, interessantes, mas não vão para lugar nenhum. É muito estranho, porque o Zecharia Sitchin, eu duvido que ele não soubesse como era a cosmologia suméria, mas ele tomou uma decisão na vida dele, de abraçar a cosmologia da NASA. Então, cada um toma o seu caminho, não é verdade? Aqui nós estamos explicando essas coisas bíblicas, essas coisas dos antigos, respeitando a forma que eles enxergavam o universo. Se você não entende a cosmologia dos antigos, retire da sua boca, não fale sobre os antigos, porque você vai estar falando mentira. São muitas as representações, né? Tem a representação nórdica,
a representação védica. E o que é muito interessante é que os indígenas aqui da América tinham a mesma representação. Isso acontecia porque os povos antigos eram de uma cultura comum e eles tiveram contato com esses seres extraterrestres. Mas não são extraterrestres, astronautas, que vêm de outro planeta, etc. Não, são seres extremamente antigos, extremamente evoluídos tecnologicamente, etc., que conhecem muito mais a natureza da realidade, a natureza do universo do que nós. Eles nos criaram realmente. O que vocês estão vendo na tela é uma representação fidedigna da cosmologia babilônica que eu encontrei neste livro. O universo para os babilônicos era isso. O universo era um globo, tá? E a Terra era o que vocês estão vendo. Tinha a Terra, que era escalonada. Então, o topo desse zigurate aqui é a elite humana, e nós temos o primeiro anel. E assim como na cosmologia védica, nós vamos ter mais 7 terras. Tem mais 7 terras divididas por oceanos. Cada uma dessas terras tem um governante. E eles listaram os governantes dessas 7 terras. No anel 1, o governante era o Nanassim. Era o mundo onde tinha essa pirâmide colocada representando os poderes na Terra. O Nanassim, que era o deus de Ur, provavelmente era o deus de Abraão. Em algum momento, ou sempre foi o deus de Abraão. Então, o Nanassim, representado pela Lua. Então, aqui, nós entendemos, por conta deste mapa, por que o Nanassim foi escolhido para ser representado pela Lua. Ele era representado pela Lua porque ele estava no anel onde está a Lua. No segundo anel, era o anel de Shamash. Por que o Shamash era representado pelo Sol? Porque o segundo anel, governado por Shamash, ou seja, as outras terras além da nossa, eram governadas pelo Shamash. Mas também ele era representado pelo Sol, porque o Sol estaria na segunda camada. Então nós teríamos a Lua numa camada, o Sol em outra Lua. Eles já demonstravam a cosmologia, como era a Terra e a astronomia também, aonde estava cada astro. No terceiro anel, o governante era Nabu ou Nebu. Não sei se vocês lembram, mas Moisés, ele foi embora lá, foi no Monte Nebu ou Nabu, que era em homenagem a esse Anunnaki. O quarto anel é onde está Vênus, e essas terras são governadas por Ishtar e Nanas. Qual? Vênus? Não. A quarta terra, além da nossa. Então Ishtar e Nanas estaria lá, governando este quarto anel. Por isso que Ishtar e Nanas é representada por Vênus. No quinto anel, o governante era Nergal. No sexto, Marduk. E no sétimo, Nínibe. Esse caminho de baixo, aonde tem o segundo sol, era o caminho de Ea-Enki. Ea em babilônico, Enki em sumério. Então Elohim, a palavra Elohim é plural. Eles dão um outro nome, uma desculpa esfarrapada, mas Elohim significa deuses. De onde veio essa loucura, essa ideia do El, né? Elohim. Começa na Suméria como Enlil. Depois, na época do Acadiano, da Babilônia, o Enlil vai ser chamado muitas vezes de El-Liu. El-Liu. El-Liu vai migrar, na época da decadência da Suméria, para a Fenícia e vai se tornar o deus principal dos fenícios. El, o pai do Baal, El. Depois, muito próximo, né? Porque os fenícios já eram cananeus, então está muito próximo ali dos hebreus. O El vai chegar para eles como Eloá, ou Elion, conforme ensina o Mauro Billing, ou Elohim, deuses. Assim que vai chegar o El, o Enlil, até os hebreus. É por isso que os anjos têm esse sufixo, Gabriel, Miguel. Lembra do Azael? Porque, na verdade, os anjos, provavelmente, são os próprios Igigi. São os deuses menores, os deuses mais jovens. E Elohim
num sentido mais acurado da palavra, significa elevados, os altíssimos, os do céu também. E por que que eles são do céu? Porque eles vêm de uma boleta? Porque eles vêm de uma boleta heliocêntrica que fica orbitando o Sol no vácuo, suspenso no céu. A Terra a 100 mil quilômetros por boleta aquática, a 100 mil quilômetros por hora. Não. Esses seres, segundo a cosmologia dos antigos, eles vinham de um lugar, de um céu que nós não conseguimos enxergar. Então, para o Mauro Bino, Elohim é igual ao povo do céu. Deuses como os Anunnaki. Os Elohim e os Anunnaki são a mesma coisa. Segundo o Mauro Bino, a Bíblia narra a história do relacionamento entre um colonizador-governador chamado Yahvé e um grupo de pessoas que se transformou em um povo. Na ideia do Bino, o chamado Deus Yahvé estabeleceu uma aliança privilegiada com um povo que ele encontrou no deserto, conforme eu já disse anteriormente, já adiantei. Pelo que eu entendi, o Mauro ele não tem a mesma visão que eu, que o Yahvé é o próprio Enlil. A manipulação da informação foi feita pelos maçoretas. O que eram os maçoretas? O trabalho dos maçoretas, estudiosos judeus que viveram entre os séculos 6 e 9, principalmente na Palestina e na Mesopotâmia, eles são conhecidos por terem desenvolvido e preservado a tradição textual do Tanakh, ou a Bíblia hebraica, através de um sistema rigoroso de anotação conhecido como Massorá. Então, os maçoretas eram guardiões israelitas da tradição. Massorá significa tradição. Então, eles realizaram esse trabalho aí de manter a tradição entre os séculos 6 e 9 antes de Cristo? Não, depois de Cristo. Ou seja, já na Idade Média. E nós não estamos falando aqui dos padres católicos, cara. Nós estamos falando ainda na Bíblia em hebraico, no Tanakh. Então, como vocês podem perceber, é uma época extremamente recente para a antiguidade, que eles dizem que tem todas essas histórias bíblicas do Antigo Testamento, né? E consistiu justamente em identificar cada palavra. Então os maçoretas eles identificavam as palavras e inseriam os sons das vogais indispensáveis para a determinação e identificação do significado dos conteúdos. Tinham lá a tradição oral, a tradição de alguns textos, e depois eles arrumavam o texto, eles editavam da forma que achavam melhor. Só que eles não estavam vivendo mais naquela cultura já antiga de mais de 1000 anos, né? E isso é muito preocupante. Segundo Mauro Bino, a teologia monoteísta foi inserida pelos maçoretas. A teologia monoteísta foi inserida artificiosamente ao longo dos séculos, e os maçoretas adaptaram-se a ela, favorecendo assim a chamada tradição, para introduzir a ideologia monoteísta que não está presente absolutamente nos textos mais antigos. Porque todo mundo era politeísta, nessa época de 1000 anos antes. Então ali, no tempo que o chefe dos chefes, Elion, que significa altíssimo, ou seja, lembra aqui do caminho de Anu, tá? Anu, que está lá no céu, subdividiu e distribuiu o comando aos seus representantes, que estavam no nosso planeta, estavam aqui no planeta. Nesta ocasião, Yahvé teve uma participação pouco importante, com certeza menos significativa do que seus colegas, que governaram sucessivamente grandes civilizações, como as do Egito, da Mesopotâmia, do Vale do Indo, das Américas Central e do Sul. Ele fala aqui de uma coisa que eu já disse em várias lives para vocês. O Enki era o geneticista do Jardim do Éden. O Enlil era o chefe, aquele que aparecia ali, o deus, né? Dando ordem ali e tal, era o chefe. E o Enki pode ser representado pela serpente. Por quê? Primeiro que o Enki era chamado de serpente da sabedoria na Suméria, né? Tem até uma ilustração dele com cauda de serpente, como se ele fosse um naga, né? Da mitologia védica. Será que ele era um naga? Será que ele era um reptiliano, o Enki? Porque ele mora no intraterreno, né? Mas é interessante essa representação dele como a serpente da sabedoria, como se ele fosse um naga, né? Que nós sabemos que é um país,
um reino que tem no subterrâneo, no intraterreno. O Enki deu autonomia reprodutiva para o Adão e Eva, a contragosto de todos eles. Na verdade, a representação toda ali da mordida da maçã, que a serpente convence Eva, etc., são alegorias para demonstrar o ganho da função reprodutiva por Eva, o que não era para acontecer. Eles eram para ser seres estéreis. Para mim, a serpente é o Enki mesmo. Muitas vezes o Enki é mostrado com chifres também, e fica bem claro que, para as mitologias que surgiram depois a partir do judaísmo, elas mostram o opositor de Deus como um chifres, né? Como a serpente, como um ser que mora no subterrâneo, e etc. Né? Então é interessante a gente perceber essas nuances, a migração desses símbolos, né? Aqui no caso nós estamos tendo uma aula de mitologia comparativa, né?